Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no texto que se encontra no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. O título é A Origem das Contendas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Irmãos, o texto que a gente leu aqui, ele fala sobre a origem das contendas, né? Como já foi mencionado. O autor dessa epístola de Tiago provavelmente foi Tiago mesmo. Tá? E essa pessoa, irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, né? O autor, ele começa indagando a origem das contendas, as contendas que haviam entre os cristãos. E às vezes a gente vê uma família, e essa família frequenta uma igreja evangélica, é uma família que se diz cristã, só que existem muitas contendas ainda no meio desse casal, no meio dos filhos. O questionamento que Tiago faz é de onde que vinham os contendas do meio cristão. Muitas guerras no meio cristão, sabe? Muitas discussões. Por que, ainda que as pessoas estejam dentro de uma igreja evangélica, leiam a Bíblia, porque mesmo assim existem discussões entre nós? Sabe, a gente vê aí pais discutindo com o filho, esposa com o marido. E aí ele vai explicar no versículo 2, né? No versículo 1 ele já fala assim, olha, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, as discussões, ela vem da nossa natureza carnal. Porque o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. E a Bíblia fala que a nossa carne, ela luta contra o espírito. Porque nós temos os frutos da carne, os frutos do espírito e as obras da carne. E muitas das vezes a gente está na igreja, mas a gente está dando um lugar para a carne. E a carne, ela tem uma natureza terrena, porque quando Deus criou o homem, está lá em Gênesis que ele criou o homem do pó da terra. E depois ele soprou o espírito dele no homem. Então, assim, a nossa carne, ela luta, ela anseia pelas coisas da terra. O materialismo é algo terreno. O consumismo, que é um ensinamento... algo comum na sociedade hoje, não é algo espiritual, não agrada ao Espírito Santo. O consumismo é da nossa natureza carnal, porque é voltado para as coisas desse mundo, da terra. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, o autor dessa epístola, ele fala no versículo 2, olha, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, olha o que o autor dessa epístola está falando. Olha, vocês estão cobiçando e não estão conseguindo ter o que vocês estão cobiçam. Vocês matam, invejam e não conseguem obter nada. Ou seja, as contendas no meio cristão é por causa disso, por causa dos prazeres carnais, porque vocês têm inveja. Vocês cobiçam as coisas desse mundo. Vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem porque vocês estão pedindo mal. Porque vocês estão pedindo só para esbanjar nos prazeres de vocês. Então é aquela pessoa que quer ter bens materiais, quer ter mais dinheiro, mas ela não quer abençoar a obra do Senhor. Ela quer ter mais dinheiro porque ela quer comprar mais. Não estou falando assim, eu vou comprar alimentos, vou comprar uma roupa que eu preciso. Não, é uma questão de vaidade. As brigas são por causa da vaidade.
Aí você vê casais brigando porque a mulher quer comprar mais uma roupa, mais um calçado, mais coisas para dentro de casa, sendo que não precisa. Não existe necessidade de ter esses objetos, mas a pessoa quer ter mais. Aí começa a criticar o marido dentro de casa, que você é pão duro, que você é egoísta. Só que, na verdade, esse homem está certo. Ele não precisa gastar mais dinheiro com bolsa, ela já tem bolsa, ela já tem roupa. Porque essa ideia do consumismo é uma ideia mundana. É uma forma que o mercado tem de vender os seus produtos. Isso não foi uma coisa assim, Deus criou o consumismo, Deus quer que você tenha tudo o que você quer. Não, isso não está na Bíblia. Deus não quer que você pegue o seu dinheiro e gaste com tudo que você tem vontade de comprar. Porque a própria Bíblia ensina a gente a guardar o nosso dinheiro no banco para ele render juros. Se você ler a parábola dos talentos, você vai ver isso. Você vai ver lá que o bom servo, ele pega o talento e coloca no banco para render juros. Ele pega um talento e ele multiplica, viram vários talentos, ele negocia aqueles talentos. José, quando está no Egito, ele fala claramente para Faraó, que o sonho de Faraó, para quem não sabe, teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele sonhou que as vacas magras comiam as vacas gordas. E depois ele também sonhou com 7 espigas cheias e 7 espigas murchas. Espigas feias, assim, sabe? E aí ele sonhou que as espigas feias comiam as espigas cheias. Então, assim, quando José ele interpreta o sonho, ele fala claramente para Faraó: Faraó, está para vir aí um tempo, vão ser 7 anos de muita fartura, como nunca houve no Egito. E depois vão vir 7 anos de muita escassez. Aí Faraó ele pede um conselho: mas o que eu vou fazer? Aí José aconselha e fala assim: Faraó, você precisa guardar o quinto dos cereais, porque vai ter muita fartura, mas não é para esbanjar, não é para você desperdiçar o que Deus está te dando a mais. Guarda, porque depois vai vir um tempo de escassez. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então a gente nunca sabe do dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. É o que o autor dessa epístola fala: olha, vocês cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. São lutas e guerras dentro de casa para poder ter as coisas, para poder esbanjar com os prazeres desse mundo. E Deus não se agrada disso, entende? Deus não está nessa discussão, Deus não está nesse negócio. Porque eu quero que meu filho tenha um melhor tênis, eu quero ter uma outra bolsa, porque eu trabalho para isso. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas aí você está esbanjando, você está desperdiçando o que Deus está te dando. A própria Bíblia ensina a gente, olha, a guardar. Quando Jesus multiplica 5 pães e 10 peixinhos, ele alimenta uma multidão e sobram muitos pães. E o que Jesus fala? Recolhei para que não desperdice. Ou seja, para que não se perca. Jesus não mandou desperdiçar os pães que sobraram. Ou seja, guardem esses pães, porque vocês podem usar no futuro. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, mas sobraram, mas guardem. Então, assim, a Bíblia ela mostra claramente que as discussões que existem hoje no meio das pessoas cristãs é por causa dos próprios desejos carnais delas. Porque a carne está presa às coisas da terra. Então, é aquela vaidade de... eu vou dar um exemplo aqui. Ver o filho fazer um curso grande, um curso de medicina. Às vezes aquele filho nem quer ser médico, mas existe uma pressão psicológica, existem discussões acerca disso. Uma coisa que já era para estar esclarecido: olha, eu não quero fazer medicina. Mas ficaria insistindo, discutindo, criticando aquele jovem, porque ele não quer atender aos anseios da família. Porque é uma família voltada para os prazeres do mundo, é uma família que quer que aquele filho ganhe um determinado salário ou que mantenha um status social. E aí a gente vê outras discussões também entre casais, porque aquele marido é pão duro, ou porque aquela mulher é pão dura, porque não quer gastar. Pessoas consumistas que querem comprar o que não deve, o que não precisa. Muitas pessoas compram o que não precisam, sabe? Influenciados por comerciais, influenciados pelo meio social, porque fulano tem uma bolsa, um sapato, então eu também tenho que ter. E aí você está trabalhando, para não conquistar nada. É como se você estivesse assim, rodando num deserto, sabe? É como se você estivesse, eu vou melhorar esse exemplo, amassando barro para Faraó. Você trabalha, mas o dinheiro, para onde está indo? O povo de Israel ficou em torno de 400 anos no Egito, amassando barro para Faraó. Eles trabalhavam muito, mas em troca desse trabalho, eles recebiam pepinos, alhos silvestres, tomates, ou seja, eles recebiam os alimentos.
Eles trabalhavam muito só para isso. E quando eles foram para o deserto com o Senhor foi provendo, sustentando esse povo com um maná. Deus fez a água brotar da rocha. As crianças cresciam e as roupas cresciam junto com as crianças, entende? Não havia perdas ali no deserto. O povo não passou fome, necessidade no deserto, porque Deus não deixou. Mas no Egito era a nação mais farta que existia na época, mais rica. Nossa, mas que adianta você estar no Egito se você trabalha para viver, porque tudo que você quer comprar é caro. Estuda durante anos, trabalha durante anos, às vezes nem dorme direito, para ter o que uma outra pessoa tem da mesma forma. Não da mesma forma, o outro tem mais barato, mas tem. Porque as pessoas elas estão discutindo por conta dessas coisas. É o que o apóstolo Paulo, o autor dessa epístola fala. Vocês estão pedindo mal porque vocês querem para esbanjar em vossos prazeres. Se você pegar o livro de Provérbios, Salomão questiona. Acredito eu que foi Salomão que escreveu essa parte, né? A maior parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Mas ele questiona assim, olha, de que serviria o dinheiro na mão do tolo, visto que não tem entendimento para comprar a sabedoria? Salomão questiona isso. Para que dinheiro se você não sabe como usar o dinheiro? Quando Deus pede, ele fala para Salomão assim, Salomão, pede o que você quiser que eu te dou, o que você quiser. Aí Salomão fala para ele assim, eu quero sabedoria. Aí Deus fala assim, olha, já que você me pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas, glória e honra, porque Deus viu em Salomão capacidade para administrar aquilo tudo. Agora a pessoa está dentro da igreja arrumando contenda por causa de coisas pequenas. Por causa de uma escola particular, às vezes o filho não quer nem estudar, mas tem que ser aquela escola, porque fica idealizando a jovem com aquele uniforme. Por causa de um estudo para concurso, porque é forçar o outro a fazer uma prova que não quer fazer. A pessoa já falou que eu não quero trabalhar nessa área, eu não quero esse emprego, e fica forçando a pessoa por causa do dinheiro. E se a mãe ou o pai parar de pressionar esse jovem a fazer esse curso, a fazer essa prova, as coisas param, a confusão vai acabar, porque Deus não é Deus de confusão. Porque se a pessoa não quer fazer uma coisa, ela vai fazer outra coisa da vida dela, concorda? Se não quer fazer medicina, faz direito. Se não quer fazer direito, faz odontologia. Se a pessoa não quer trabalhar num emprego público, trabalha numa empresa privada. Se não quer... Entende que às vezes a pessoa está ali presa ao dinheiro, a própria mãe e o pai. Está com olho grande no salário que aquele filho vai ganhar, ou então querendo, é uma questão de vaidade, sabe? Poder dizer, eu tenho um filho assim, mostra na internet uma vida, um filho que passou em medicina, que passou no concurso, mas às vezes aquele filho nem queria aquela vaga. Não queria aquele emprego, não queria nada daquilo. O versículo que eu mencionei está em Provérbios 17:16. Tá? Então, uma pessoa tola, ela não sabe administrar o dinheiro. Ela vai querer esbanjar o dinheiro em lojas, ela vai dar o dinheiro todo nas mãos do inimigo. Porque quem está por trás dessas grandes lojas, né, essas grandes marcas de bolsa, de sapato, são pessoas muitas das vezes que fazem espíritas, pessoas satanistas, pessoas que consagram aquelas marcas a alguma entidade, algum espírito maligno, faz um trabalho espiritual para aquela marca vender. E aí a pessoa compra, está dando todo o dinheiro, todo o fruto do trabalho para aquela loja. E ainda está arrumando confusão dentro de casa por causa daquilo. Então, assim, essas contendas não deveriam existir no meio cristão. Deveria existir uma liberdade maior no nosso meio cristão, entende? Não usar a palavra do Senhor para aprisionar as pessoas. Aprisionar aquela pessoa, você tem que comprar esse carro aqui, porque esse carro é bom para você, porque existe uma vaidade no coração da esposa, de ver o marido com aquele carro novo, de chegar na igreja num carro de luxo. Essa viagem é a viagem dos meus sonhos. O meu sonho é ver meu filho estudar nessa escola, nessa faculdade. E às vezes nem o marido quer pagar e nem o filho quer estudar ali. Ou ao contrário, é o pai da criança que quer. Entende? Existe toda uma vaidade por trás. Então, quando a gente deixa essa natureza carnal nossa, que é voltada para as coisas da terra, para a vaidade de lado, quando a gente passa a ser mais espiritual, jejuar mais, falar, Jesus, tira de mim isso que não te agrada, a gente vai perdendo um desejo por essas coisas. A gente vai perdendo esse desejo de comprar um monte de coisa que não tem significado na nossa vida nenhum.
Porque quando tudo na loja é muito bonito, na internet, uma bolsa nova, uma sandália, e a gente vai comprando, vai enchendo o guarda-roupa da gente de coisas que a gente quase não usa. Nem precisava daquela bolsa, nem precisava da sandália. O filho nem precisava estudar numa escola tão cara, sabe? Às vezes lá na frente vai crescer e não vai nem querer fazer aquele curso tão difícil. Ou às vezes nem quer fazer aquela faculdade, aí se forma num curso que não quer, depois tem que fazer outra faculdade, outro curso, vai trabalhar numa outra área. Só vai gerando frustração. Aí você olha para trás e fala, nossa, quantas discussões na minha casa para convencer esse filho a fazer esse curso. Quantas discussões dentro da minha casa para convencer esse jovem a fazer esse concurso. E hoje ele tem esse emprego, ele quer largar o emprego, ele não gosta, ele não valoriza. Tem ódio, às vezes, da mãe e do pai, porque vocês me obrigaram a fazer isso, eu não quero isso. E aí toda essa contenda vai acabar quando você entender que Deus, ele não está preocupado em transformar seu filho num médico, num juiz, num policial. Ele está preocupado com a salvação da alma do seu filho. Isso é muito mais importante para Deus. E qual é o testemunho que você, como pai e mãe, está dando para esse jovem? Pressionando ele a seguir um caminho que ele não quer seguir, que ele não tem vocação, andar totalmente contrário à vontade dele só por causa do dinheiro ou do status social que essa profissão vai proporcionar. Humilhar ele, falar que ele é inferior a outra pessoa, que está querendo fazer aquilo que ele não quer fazer, que ele é ingrato, que ele é mal agradecido, discussões que não eram para existir, era para você ficar calado, você não quer, tudo bem. Deus pede a Deus uma outra coisa que você queira. Ou então, a gente tem vários exemplos aqui de pessoas que simplesmente favorecem demais uma pessoa por ela ser aquilo que... esse filho aqui é um bom filho porque ele fez, por exemplo, medicina. O outro filho é um filho ruim porque não quis fazer medicina, quis abrir uma empresa na internet, ou ele quis fazer direito. Eu falei para você fazer medicina, você não quis, você estaria ganhando muito mais, mas aquela pessoa não quer fazer. Entende? Então, comparações, tratamento desigual, discussões entre casais, por causa de coisas banais. O marido quer comprar um veículo, a esposa quer que ele compre outro veículo. Isso não é importante para a gente. Tem gente, quando a gente serve a Deus, a gente deveria nascer de novo. Você deveria ser uma versão melhor do que você foi no passado. Você deveria ser uma outra mulher, um outro homem. Não ficar discutindo por causa do modelo do carro, sabe? Pede a Deus uma direção do modelo. É aquilo que Deus direcionar, você compra. Mas é que eu não aceito isso. Eu não aceito coisa inferior. Eu não aceito usar uma roupa usada. Eu não aceito comer num restaurantezinho simples. Eu não aceito meu filho numa escolinha simples. Eu não aceito ficar sem um plano de saúde. Eu não aceito andar de ônibus. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu quero coisa de qualidade. Eu quero coisa boa. Eu quero isso. E aí as discussões vão aumentando. Só tendem a crescer no meio dessa família. Essas discussões não eram para existir. Porque o apóstolo Paulo fala claramente que se a gente tiver o que comer e o que vestir, e sejamos com isso satisfeitos. Então, assim, se eu tenho arroz, feijão e carne, glória a Deus. Mas se não tem, você come arroz, feijão e ovo, dando glória a Deus também. Sabe, se aquela pessoa está disposta a pagar um almoço num restaurante de luxo, amém. Mas se não está, poxa, guarda o dinheiro, investe. Vamos comer num restaurante simples, mas vamos ter paz nessa casa. A própria palavra do Senhor fala no livro de Provérbios que é melhor um bocado seco do que a casa farta de carnes com contendas. E também tem um outro versículo lá em Provérbios que fala assim, que é melhor um prato de hortaliças com amor do que um boi cevado com ódio. Isso não era para estar existindo no meio de famílias cristãs. Não era para ninguém ter ódio de ninguém. Não era para ninguém ter ódio do filho, raiva porque o filho quer fazer, por exemplo, um curso simples, uma faculdade de educação física, psicologia, que talvez não vai dar tanto dinheiro, retorno financeiro como um curso de medicina, de direito. Não era para ter esse tipo de contenda. Não era para ter o filho com ódio do pai ou da mãe porque me obrigaram a fazer esse curso ou ter esse emprego, essa prova. Você não quer ter um emprego? Então busque outro que você quer. Vai para outro. Você não quer ficar aqui. Mas as pessoas são muito carnais. Tudo isso é fruto da nossa inveja, da nossa cobiça, a inveja da outra mãe que tem um filho que gosta de estudar, que é bom em matemática. Deus não é obrigado a te dar um filho que gosta de estudar. Deus não é obrigado a te dar um filho que ama matemática. Um filho gênio, um filho que, o filho da outra passou no vestibular difícil, ou então o outro conseguiu tirar uma boa nota na Olimpíada de Matemática, o meu não é bom em matemática, mas que talvez ele tenha outro talento, talvez ele tenha uma habilidade em uma área que não descobriu ainda.
E aí existe o desprezo dentro dessa casa, dessa criança, que ela não é inferior, vai fazendo comparações, que o marido da outra pessoa deu um carro para ela de presente, que o marido da outra fez isso, que a esposa do outro é mais bonita, que ela fez isso no corpo, que ela fez esse procedimento, coisas que nem agradam ao Senhor, né? Procedimentos estéticos. Por quê? Porque são pessoas que estão na igreja, mas são carnais, essas pessoas não são espirituais. Está presa à carnalidade, essa parte sexual, querer usar a mulher como um instrumento sexual, querer que o marido banque todo o luxo e conforto que ela sempre sonhou para a vida dela. Querer, sabe, exigir coisas que o filho seja aquilo que ele não é, que ele não quer ser. Nada disso vem do Senhor, essas brigas, essas contendas, porque o nosso objetivo principal não é ter um filho médico, juiz, não é um marido rico com coroa, não é, eu quero viajar o mundo, não. O nosso principal objetivo é alcançar a salvação, a vida eterna. Não é se Jesus voltar e você estiver aí discutindo com as pessoas, porque elas não são aquilo que você gostaria que ela fosse, ou que elas não têm a vontade de comprar ou de conquistar o que você determinou que elas conquistassem. Você vai perder o arrebatamento por causa disso. Porque se você acha importante ter tudo isso, você que trabalhe para bancar tudo isso, você que fique horas estudando, até de madrugada para passar nessa prova, você que se debruça em cima de um livro de matemática e fique horas ali estudando para você passar nas Olimpíadas de Matemática, para você entrar no ITA, para você ganhar não sei quantos mil reais, mas não exija que o seu filho alcance o salário que você estabeleceu na vida dele, não exija que ele comece a trabalhar no seu tempo, porque cada um tem um tempo. O tempo da maturidade na vida das pessoas é diferente. Tem gente que começa a trabalhar já na infância. Sabe, criança de 6, 7 anos já trabalha. Eu vejo na internet aí criança gravando comercial, tem uma certa habilidade para falar em público. Tem criança que é tímida, aí você vai ficar com ódio do seu filho porque ele não consegue gravar um vídeo para colocar no YouTube. Porque tem menino de 7 anos de idade que já está milionário colocando vídeo no YouTube porque ele faz comercial, ele por banco, ele faz comercial de sandália. O seu filho não é esse filho. E essas discussões elas têm que acabar. Essa pressão psicológica em cima dessa criança, desse adolescente, desse marido, dessa mulher, tem que acabar. É por isso que o apóstolo Paulo fala, apóstolo Paulo não, perdão, irmãos, aqui eu li a epístola de Tiago, é por isso que ele pergunta, de onde está vindo as guerras e as contendas que há entre vós? Da onde? Da onde que está vindo essa confusão toda? Se não dos prazeres que militam na vossa carne, ou seja, está vindo desses prazeres carnais, porque a mãe, o pai, o marido, a esposa, são pessoas carnais. São pessoas que estão buscando prazer na carne, o prazer do dinheiro, do status, da vaidade. Para mostrar na rede social, uma filha com jaleco branco, minha filha médica. Uma filha que não quer ser médica, às vezes está sofrendo, sofre 6 anos fazendo um curso que não gosta, estuda muito. Para lá na frente, daqui a 10, 15 anos, vai largar a profissão. Vai casar, vai querer ficar em casa, vai querer trabalhar em outra área, como eu já vi em alguns casos. É a carne. A briga em casa não é porque o filho é rebelde, porque o marido é pão duro, é mão de vaca, ou porque a esposa é pão dura. É porque a carnalidade é muito grande dessa pessoa. Ela não aceita que o outro quer ter algo inferior. Ela não aceita que o outro quer ficar sem. Eu quero ficar sem trabalhar por enquanto porque eu vou estudar. Eu quero ficar sem trabalhar por enquanto porque eu quero me dedicar a isso. Que vai ser algo que talvez vai ser bom para o futuro dele também. O estudo também é um trabalho. Eu quero ficar sem esse emprego porque eu não gosto dessa área, é uma área perigosa. Tenho medo, não gosto desse emprego. Tenho outro emprego em outra área. Eu quero ficar sem esse carro porque esse carro eu vou ter que pagar o imposto caro nesse carro. Deixa a pessoa ficar sem, mas a pessoa fica insistindo. Não, você tem que comprar esse carro, você tem que comprar esse apartamento. Você não pode perder essa oportunidade. E fica em cima, e aí começam as contendas. E se a pessoa faz o que você está mandando e lá na frente alguma coisa dá errado, a culpa é sua, porque você mandou lá atrás eu comprar esse apartamento. Foi você que mandou eu comprar esse carro, eu não queria ter comprado. Foi você que falou para fazer essa faculdade, esse concurso. E ainda usa o nome de Deus, não, porque Deus tem poder para dar o melhor. Porque Deus tem poder para te dar um carro novo, ou te dar um melhor carro. Deus tem poder para te dar outro apartamento. Deus tem poder para muitas coisas, mas Ele não é seu garçom. Não é certo que a pessoa vai comprar e vai conseguir terminar de pagar. Às vezes a pessoa vai comprar, vai entrar no financiamento e daqui a 3, 4 anos não consegue terminar mais. Às vezes a pessoa vai ter uma enfermidade, vai ter que se aposentar, vai ter que se afastar do serviço pelo INSS, vai se acidentar, vai morrer. Você conhece o futuro da sua esposa, do seu marido, do seu filho? Eu já vi gente, por exemplo, estudar, se formar em medicina, fazer a residência todinha, no final apareceu para mim no Instagram, né? Que a jovem concluiu a residência médica com excelência,
E o velório dela ia ser no cemitério tal. Então, assim, a moça concluiu a residência e morreu. Tantos anos de estudo para morrer no final. Eu não sei se ela tinha 20 e poucos anos, 30 anos, já não sei. Mas estudou muito, ela abriu um monte de talvez estar na igreja, pregando a palavra, louvando, para se dedicar àqueles estudos ali. E conseguiu chegar no final. Ela concluiu a residência médica com êxito. Mas, infelizmente, ela morreu, ela veio a óbito. E aí? Me fala. Se ela fez isso pressionada pelo pai e pela mãe, pela carnalidade, de que nossa filha tem que ser médica. Sabe, são desejos carnais, são sonhos terrenos. O que a gente precisa é de ter uma fonte de renda. Essa fonte de renda pode vir da internet, ela pode vir de uma profissão como a carreira médica, carreira policial, carreira bancária. Essa fonte de renda pode vir de aluguéis, tem gente que vive de aluguel, de uma pensão. Existem jovens que vivem de pensão, o pai dá uma pensão boa para a filha estudar, para ser uma juíza, uma promotora. Tem pai que está dando a pensão para a filha estudar, para o filho. Com 20 e poucos anos, ainda ganha pensão. Então, cada um de nós, existem pessoas que têm uma renda da aposentadoria. E a Bíblia fala claramente, né? O Senhor Jesus disse, contentai-vos com o vosso soldo. Não é pecado você querer ter algo a mais na vida, mas não pressione o outro a ter aquilo que ele não quer ter. Ou a fazer aquilo que ele não quer fazer agora, arrumar confusão. Por causa da carnalidade. É o olho grande, são 1000 vagas para, sei lá, policial federal. Não, você tem que fazer essa prova. Você tem que fazer essa prova. E começa a ignorância dentro de casa, as brigas. Você sabe o que vai acontecer se essa pessoa passar na prova depois que chegar lá? Se aquela pessoa da cabeça dela, do coração dela, não, eu sinto no coração de fazer isso aqui, eu quero estudar para isso. Amém, deixa a pessoa fazer, não impeça, não se mete. Porque senão o contrário também, por que você não incentivou? Por que você não me apoiou? Agora, se a pessoa não quer, para. Não, você tem que comprar esse carro. Não é a oportunidade de você ser promovido no seu trabalho. Você é idiota, você é um tolo. Seu marido não vai deixar de ser o marido e de ser um excelente marido porque ele não quis a promoção no trabalho dele. É problema dele. Não, mas ele ia ganhar 5 mil a mais, 10 mil a mais. Ele é muito burro. Eu falei pra ele. Não, mas quem é você pra chamar seu marido de burro? A Bíblia fala claramente que se você chama seu irmão de tolo, você já comete pecado. Então a discussão toda nessa família, no meio cristão, é porque vocês ainda são pessoas muito carnais. São pessoas carnais. Vocês cobiçam, vocês têm inveja. É a inveja do outro que tem um filho CDF, né? CDF que a gente fala é cabeça de ferro, né? Eu acho que é essa a tradução. É uma pessoa muito inteligente. Inveja do outro porque o outro tem um filho que quer ser médico, não sabe nem se o filho do outro vai ser feliz com isso, enfim. Inveja do outro porque o outro foi promovido, o outro vai ser um diretor da empresa. Às vezes o outro não vai nem dormir direito de tanta responsabilidade. Você quer pressionar esse homem a ser o que não é. Pressionar essa mulher a fazer o que ela não quer fazer, o curso que não quer fazer, coisas que... Sabe, tudo briga por causa das carnalidades, das coisas do mundo. Vocês querem sentir o prazer que o mundo dá. O prazer de fazer uma grande festa de aniversário... Porque viu alguém fazer uma grande festa, não consegue se contentar com um bolo, com um guaraná e uns docinhos, não consegue ser feliz com pouco. Porque viu o outro fazendo, viu o outro tendo uma festa de casamento, porque a outra tem uma bolsa, uma sandália de não sei quantos R$1.000, então você também tem que ter. E essa não é a regra. Isso é cobiça, isso é inveja, isso é pecado. Você querer ter só porque o outro tem, você nem precisa ter mais. Porque nós cristãos, nós temos que pensar diferente. A nossa natureza carnal, ela tem que morrer em algum momento. É abrir mão dessas coisas, é perder o prazer. É sair um pouquinho desse mundinho de shopping, desses sites de bolsa, de sandália. É sair um pouco desse mundo, sair muito mesmo, né? Não é pouco não. E começar a se ligar nas coisas espirituais, no jejum, na oração, na leitura da palavra. Eu pedi, Senhor, tira isso de mim, essa ansiedade. Porque a Bíblia fala claramente que a gente não deve andar ansioso por aquilo que nós temos que comer. Porque Deus prepara o alimento das aves do céu. E nem andarmos ansiosos por aquilo que devemos vestir. Porque Jesus falou assim, observai os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles. Então assim, se Deus não desamparou os animais, os lírios do campo, Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos abandonar. Amém? Então, assim,
A palavra do Senhor, ela ensina a gente a andar conforme os princípios, conforme Jesus andou. Ser cristão é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Você não vai ver Jesus discutindo com as pessoas acerca de área profissional, acerca de conquistas terrenas. Você não vai ver isso em Jesus. Ele falando assim, não, vamos discutir aqui por causa de dinheiro. Jesus multiplica o pão. Quando o Filipe fala para Jesus assim, Jesus, eles estavam no deserto. Aí Jesus pergunta para Filipe, onde que nós vamos comprar, né? Pães para alimentar essa multidão. Aí Filipe responde assim, nem se a gente tivesse 200 denários, a gente conseguiria comprar pão para toda essa multidão. Em nenhum momento você vai ver Jesus discutindo com Filipe, com André, com os discípulos, porque não tinha dinheiro, não tinha pão suficiente para todo mundo. Ele pegou, quando o menino aparece com 5 pães e 3 peixinhos, ele agradece. Ele fala assim, graças te dou. Ele agradece ao Senhor e depois ele começa a dividir os pães e peixes no meio da multidão. Ele dividiu o pouco que tinha, Jesus abençoou e Deus abençoou. Então, assim, quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, a gente vai vendo que Jesus era muito diferente dessas pessoas do mundo. Né? As pessoas do mundo são egoístas, são avarentas. Um monte de bolso, um monte de sapato, um monte de roupa. Isso não é o evangelho de Cristo, sabe? Esse é um evangelho terreno. A ideia de que você tem que ter para mostrar a glória de Deus na sua vida, isso não está na palavra de Deus. Você pode ter o seu dinheiro guardado, investido, você não sabe o dia de amanhã. Tanto que Jesus fala, recolhei o que sobrou para que nada se perca. Ou seja, recolhei os pães que sobraram 12 cestos cheios. Deus está te dando a mais, poxa, divide com quem não tem, guarda, invista o seu dinheiro. Para de arrumar confusão. Querer forçar os outros a fazerem o que não querem fazer. E a Bíblia fala claramente que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, você não está sendo amigo de Deus fazendo o que você está fazendo. Você está sendo amigo do mundo, porque você está aceitando os ensinamentos do mundo. De que mulher tem que ter muita bolsa, muito sapato, muito perfume. De que um bom marido é aquele... Eu já ouvi mensagens no YouTube que falam bem assim, que você conhece um homem pelo jeito que a esposa dele está vestida. Isso não está na palavra de Deus. Que você conhece um homem pela forma como a mulher dele se veste. É mais ou menos assim, se a esposa dele tiver com uma roupa de luxo, uma roupa cara, significa que aquele homem é um bom marido. Isso é mentira. Porque o marido é o pastor da casa. Ele é o sacerdote, do lar. Então ele tem que corrigir a esposa. Ele tem que corrigi-la. Ele é responsável pela administração daquela família. Pelo governo da casa, está na Bíblia. A Bíblia fala que o bispo deve governar a sua casa, não é? Disciplinando os seus filhos com rigor. Então, o governo da casa é do marido, não da esposa. E esse homem tem que ter sabedoria para administrar financeiramente os recursos familiares. E a gente vê muito isso, né? Uma sociedade consumista, uma sociedade muito materialista, que hoje você tem que ter... Você chega num local, as pessoas olham o carro que você tem, o cargo que você tem na sua empresa. Você é o que dentro da empresa? Mas para que você quer saber o que eu sou da empresa? Você ocupa qual cargo, qual posição ali dentro? Para que você quer saber? Porque a pessoa quer saber o seu salário. O quão importante você é nessa terra. É isso que as pessoas querem. Porque quando a gente se torna uma pessoa espiritual, a gente não chega para a pessoa e pergunta assim, você é o que na sua empresa? Isso não me interessa. Se você é um sargento, se você é um coronel, se você é um policial federal, se você é um concursado, um delegado, um agente, isso não é problema meu. Se você é um médico, se você é um enfermeiro, isso não é da minha conta. Mas as pessoas elas se aproximam da gente com essa curiosidade. Mas você é o que ali dentro? E com um olhar de inveja quando você tem mais. E com um olhar de desprezo quando você tem menos. As pessoas querem saber para quê? Para que quer saber? Para saber quanto você ganha. Qual é o seu carro? Onde é que você mora? Porque tudo nesse mundo é status. O bairro que você mora, a escola que seu filho estuda. A roupa que você está usando, a bolsa que você usa. Já houve um tempo na minha vida que eu também me importava com a marca da bolsa. Hoje eu não ligo mais. Eu até prefiro ter menos, uma bolsa mais simples. Justamente para não chamar a atenção das pessoas. Porque as pessoas elas olham para a marca que está ali em cima da bolsa, sabe? O símbolo da marca. Então, assim, as pessoas elas são muito vaidosas nesse mundo.
Esse comportamento não é um comportamento de uma pessoa que nasceu em Cristo. É um comportamento de uma pessoa que está na igreja, mas ela ainda está na carne. Porque quem está na carne é que vai se preocupar com essas coisas. Jesus diz que são os gentios desse mundo, né? Deixa eu achar o texto aqui que Jesus fala sobre a ansiedade. Em que ele fala, olha, são gentios que se preocupam com essas coisas. Mateus 6, capítulo 32. Perdão, deixa eu ver o versículo 31 primeiro, só um minutinho. Só um minutinho, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, assim, o Senhor Jesus, ele fala claramente que são os gentios que procuram essas coisas, são os gentios que estão preocupados se o filho vai ser médico, se vai ser juiz, sabe, se ele vai ser promovido na empresa, se o marido vai crescer. São os gentios, são as pessoas do mundo, são as pessoas carnais. Sabe, nós deveríamos ser mais espirituais. Se a outra pessoa não quer ser promovida, se a outra pessoa não quer uma vaga de emprego, se a outra pessoa não quer comprar o melhor carro, teve uma oportunidade de comprar o melhor carro, de ter o melhor bolsa, isso não tem que ser trazido à tona numa discussão familiar, humilhação, ficar jogando na cara que você podia estar ganhando esse salário, que você é doido de largar esse emprego, essa empresa, você podia ter mais do que isso, você poderia, mas não quis passar por um processo de estudo muito longo, um processo de humilhação, talvez, um setor militar, para poder crescer ali, não quer passar por aquilo, não está preocupado com isso. Mas poderia ter, fui burro, foi toa, poderia estar ganhando muito mais dinheiro, mas isso não é da sua conta. Sabe? Porque eu acho que eu mereço ter isso, porque eu cuido das crianças, eu acho que eu mereço ter aquilo. Então, você que trabalha e se dê isso daí. Quer viver uma vida de luxo? Você que corre atrás. Porque ninguém é obrigado a estudar durante anos e trabalhar durante anos para ficar bancando capricho de mulher mimada. Entende? Ninguém é obrigado a isso. A gente não vem nesse mundo para poder trabalhar, estudar e trabalhar para poder ter dinheiro, para bancar capricho de mulher, de criança, de filho. A melhor tênis, a melhor escola, não é assim. A gente veio nesse mundo para fazer uma escolha. Você quer ou não quer morar no céu? Então, se você quer morar no céu, Jesus disse para a gente entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, mas apertado é o caminho que conduz à salvação. Então, se eu quiser entrar no céu, eu vou ter que largar as bagagens, essa vaidade, esse desejo carnal de ter, de comprar, essa preocupação excessiva com a estética, com o cabelo, com o corpo, com não sei o quê. Eu preciso largar essas coisas para entrar no céu. Tá? A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, Ele dá graça aos humildes. Quem sabe essa humildade desse jovem de não querer esse status profissional, financeiro desse homem ou dessa mulher não seja algo que agrade ao Senhor. Quem sabe essa pessoa não vai ser muito próspera no futuro, numa outra porta de emprego lá na frente. Deus não vai... Uma outra coisa melhor. Por que tem que ser isso? Por que tem que ser já? Por que tem que ser agora? Então, assim, o Senhor Jesus, Ele nos chama para um verdadeiro arrependimento. E para uma escolha. Escolha o que você quer da sua vida. Você quer realmente seguir a Jesus? Então, larga essa natureza carnal sua. Para de arrumar confusão na sua casa. Porque isso não tem agradado ao Senhor. Discutir por causa dessas coisas não agrada ao Senhor. Deixa para lá. Não quer. E não ficar trazendo à tona toda hora que fulano fez e ganha isso. Fulano está fazendo isso, vai ganhar aquilo. Sabe, fica olhando a oportunidade daquele homem, daquela mulher, daquele filho. Não, deixa isso para lá. Poderia ter algo muito melhor, poderia ter um carro melhor, mas a pessoa não quer. E às vezes não quer nem se esforçar para aquilo. É muito tempo de estudo, de trabalho para ter. Isso nem é o mais importante. Isso não é insignificativo. Deus não vai ficar com ódio do seu marido, do seu filho, porque eles não quiseram fazer medicina, ou crescer na empresa, ou comprar um carro de luxo,
ou porque não quiseram bancar os caprichos que você estabeleceu que você tinha que ter. Ou ao contrário, um pai que acha que o filho tem que chegar a um patamar que ele não chegou na vida. Ou trazer orgulho para a família, soberba. Olha só como que as pessoas pensam, trazer orgulho, soberba. Trazer orgulho para a família, isso não vem do Senhor, isso é uma ideia mundana. O orgulho de ter um filho que faz uma faculdade, ou o orgulho de ter um filho que passou no concurso, isso é tudo coisa do mundo. Sabe, a ostentação, mostrar para as pessoas, meu filho é isso aqui na vida, meu filho é aquilo dali. Isso daí não agrada ao Senhor. Deus não vai rejeitar seu filho no céu porque ele não quis fazer o curso de medicina. Você é um jovem rebelde porque não quis fazer uma prova de um concurso. Deus pode prosperar na vida dele de outra forma. Entende? Então, assim, essa confusão toda é porque as pessoas dessa família, por mais que se digam cristãs, são pessoas carnais. Briga por causa de uma bolsa, de grife, coisa de gente carnal, coisa de gente mundana, que ainda dá muito valor a essas coisas. Sabe, pressão psicológica em cima do marido, em cima da esposa, briga por causa de vaidade. É um silicone, é a unha, é toda hora uma coisinha pequena que vai tirando a pessoa do foco das coisas de Deus. Tá? Então o Senhor Jesus, ele fala claramente, o autor dessa epístola, no versículo 10, ele fala assim: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. A gente tem que largar a nossa soberba de achar que a gente sabe mais do que o outro, de achar que a gente sabe o que é melhor para a vida do outro, nem para a nossa vida a gente sabe o que é melhor. Parar de achar que a gente merece mais do que a gente tem, o tempo inteiro, achar que eu posso mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter coisas da melhor qualidade. Achar que inveja das pessoas, que tem o que fulano tem o que eu queria ter tido, fulano tem. E às vezes a pessoa que tem nem dá esse valor todo, nem faz questão de ter. Às vezes a pessoa passa numa prova difícil, nem faz questão daquela vaga. Nem faz questão, não faço questão disso. E para você aí, é uma coisa assim de soberba, uma questão de vaidade, de ganância, uma questão, a outra pessoa tem uma outra mentalidade. Uma outra mentalidade. Às vezes a pessoa pode ter um carro melhor de luxo, mas a pessoa anda num carro popular. Existem pessoas na sociedade que poderiam ter uma roupa de grife e usam uma camisa simples. O Senhor Jesus fala, humilhai-vos na presença... O Senhor Jesus não, perdão. Tiago, o autor da epístola. Ele fala assim, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. É isso que Deus se agrada. No versículo 7, ele fala um outro versículo interessantíssimo, olha. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. A gente precisa resistir ao diabo. O diabo, ele pressiona a gente a amar as coisas desse mundo. E Jesus disse, o Senhor disse assim na palavra, né? Através de, se eu não me engano, foi apóstolo Paulo que escreveu, mas eu não consigo lembrar agora se foi, mas ele falou assim, olha, não ameis o mundo nem o que o mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui nesse texto ele fala outra coisa interessante, olha. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, o autor da epístola chama essas pessoas de infiéis. A gente precisa deixar de ser amigo do mundo. De parar de dar uma resposta, tentar dar uma resposta para a sociedade. E seu filho? Meu filho está bem. Às vezes a pessoa quer dar uma resposta para a sociedade. Meu filho está fazendo medicina, meu filho passou na polícia, meu filho passou no bombeiro, meu filho é isso, meu filho... Isso é uma coisa que o mundo estabeleceu, que seu filho tem que fazer uma faculdade. Ele pode fazer um curso técnico, ele pode trabalhar na internet sem faculdade, ganhar dinheiro na internet, ele pode abrir uma empresa sem ter uma faculdade. Tudo isso são coisas que o mundo criou, sabe? E ocupar uma vaga num cargo público, ele pode ganhar dinheiro de outra forma. É mostrar para o mundo que, não, a minha vida está indo para frente. E você? Eu casei. Minha filha casou. Parece que tem que casar para a sua vida andar para frente. Então, assim, essas coisas, até o casamento, Deus criou o casamento para ser vivido aqui na terra. Não no céu. O Senhor Jesus fala que no céu, as pessoas não vão se dar em casamento, porque serão como anjos. Nós vamos ser como anjos lá. Então, assim, se você casou ou não casou aqui na terra, isso não é importante para Deus. O que importa é a sua vida em santidade, para você se salvar. Sabe, a gente tem o caso de Ana e Penina. Penina teve filhos, Ana não tinha, mas Ana era cheia de graça, Ana agradava a Deus. Olha o comportamento de Penina, de subir no templo e ficar irritando Ana. Você acha que Deus se agradava de Penina?
Ela provocava a Ana o tempo inteiro, ela não demonstrava amor a Ana. Você acha que Penina estava salva com aquele comportamento, provocando Ana porque Ana não dava luz a filhos? Porque tinha inveja porque o Cana dava a porção dobrada para Ana? Você realmente acha que Deus se agradava de Penina, da inveja, da implicância que tinha com Ana? Você acha que Deus se agrada disso? As pessoas estão brigando por causa de coisas terrenas, quem tem filho, quem não tem, quem tem filho juiz, quem não tem, quem tem filho médico, não tem. Isso não é importante para Deus. Sabe? Isso não é mais importante. Quem tem um marido rico, quem não tem, quem tem uma casa mais bonita, quem não tem. Quem aproveitou a oportunidade de ganhar muito, quem não quis aproveitar, quem não achou que aquilo era relevante. Então, essas contendas no meio cristão, isso precisa acabar. Ok? E começa por nós. A gente tem que falar, Jesus, eu preciso parar de dar valor. Eu preciso parar de querer, sabe, me meter demais na vida do outro. Ou parar de ficar muito ansiosa por essas coisas. A oportunidade de comprar um vestido passou. Porque não dá, eu perdi a oportunidade de comprar aquela sandália. Meu Deus, parece que é uma coisa assim. Depois aparece outra sandália, outro vestido, outra. Sabe? Isso é uma coisa tão passageira. Oportunidade de comprar o melhor carro, vão surgir outras oportunidades. Esquece, tira isso do coração. A gente precisa buscar no Senhor. Senhor, eu preciso aprender a abandonar o mundo de verdade. Não dar a boca para fora e falar, eu sou evangélico. Tá, mas e daí? O que isso muda a sua vida? Você largou as bagagens do Egito? Ou você está trazendo novas consigo, essas preocupações mundanas? A sua carne ainda fala mais alto do que o Espírito? Porque o Espírito Santo, a paz é um fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, a alegria, a mansidão. Você consegue ter paz, você consegue ser alegre, mesmo sem ter essas coisas aí que para você hoje são prioridades. Pedi ao Senhor para mudar isso, porque o Senhor, conforme o texto que a gente leu, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A gente às vezes precisa se humilhar um pouco para Deus, pedir perdão, né? Perdão por a gente ser assim, tão carnal, tão preso a essas coisas. Parar de arrumar essa confusão toda. Amém? Eu vou deixar essa mensagem para os irmãos meditarem. Se você gostou desse áudio, que você venha curtir e compartilhar com alguém. Ok? Fique na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Tchauzinho.